nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar do episódio 2.4 de The Handmaid's Tale. Eu confesso que esse foi o episódio que mais me deixou mal durante toda a série. E olha que na primeira temporada alguns episódios me deixaram muito pra baixo. Mas esse conseguiu chegar num patamar acima, sabe? Eu fiquei realmente num estado deplorável. E eu vou explicar por quê. Eu quero começar falando que uma das coisas mais importantes desse episódio diz respeito à identidade. Durante toda essa temporada, durante os primeiros episódios, ficou bem claro que a June, ela quer ser chamada de June. Ela não é Offred, ela não é of Fred, ela não é do Fred. Ela não é a esposa do Luke. Ela é a June Osborne. Então, várias cenas durante os primeiros episódios mostraram que a June, ela é uma pessoa com identidade própria e que quer que a olhem e respeitem como uma mulher com identidade própria. Ela pode ser casada, ela pode ser apaixonada, ela pode ser mãe, mas ela é uma pessoa. E ela merece ser olhada como tal, ser chamada como tal. E aí chegamos no episódio 2.4. Nesse episódio, a gente tem a June de volta à sua realidade triste de Aya. A tia Lídia tá com ela tá num centro de treinamento, ela tá presa inclusive, assim, as pernas dela presas, o que é muito triste. E aí, assim, a gente vê um grande problema com essa questão da identidade. A tia Lídia volta a chamá-la de Offred e ela faz questão de deixar claro que o nome dela não é Offred, é June. E aí a gente tem um momento bem particular que a tia Lídia fala da diferença entre a June e a Offred. E aí a gente vai ver isso durante todo o episódio. Nesse episódio, uma coisa que eu achei interessante é a questão do vermelho. A gente teve a oportunidade de ver no episódio anterior a questão das econo-esposas e tal. E aí, nesse episódio a gente viu, essas mulheres que são feitas de aias, elas são mulheres com um passado vermelho. Sabe a Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne? Um livro que virou um filme em que uma mulher usa uma letra vermelha. Eu me pergunto se é uma das inspirações da Margaret Atwood, porque o vermelho nunca foi tão significativo. Ele foi durante toda a primeira temporada, ele é. Aquelas mulheres, elas usam vermelho como se fosse uma letra escarlate, entendeu? Como se fosse a marca do pecado que elas cometeram. Do pecado para a sociedade, óbvio. E aí, nesse episódio, isso nunca ficou tão claro e tão significativo, sabe? Essas mulheres, elas passam por coisas horríveis. Elas são massacradas, elas não têm direito nem de manter os próprios bebês. É muito doloroso ver tudo isso. Nesse episódio, a June acaba também voltando para casa do Fred, junto com a esposa dele. E assim, é impossível não ver toda a palhaçada que é aquelas esposas fingindo que estão sentindo dor, fingindo que, no caso, elas estão grávidas, o que não é real, é outra mulher que tá grávida e elas vão tomar o bebê daquela mulher, E aí é impossível ver aquela palhaçada e não ter raiva. Não ficar com raiva das esposas, sabe? Elas são mulheres que maltratam outras mulheres. E é engraçado como a gente pode trazer isso para nossa realidade. A gente é ensinada, A gente, mulher, é ensinada a não ser amiga da outra mulher, a olhar para outras mulheres como competidoras. E a realidade de Gilead, na verdade, é que essas esposas são as mulheres em nossa sociedade que maltratam outras mulheres, que são ruins com outras mulheres, que enxergam outras mulheres como inimigas e que competem por tudo. Ao invés de lutarem lado a lado, de unirem as suas forças para que o amanhã seja melhor para todas nós, elas fazem o oposto. Elas puxam o tapete, elas fazem as outras mulheres terem realidades horríveis, porque elas aprenderam assim e vai saber, Mas elas são mulheres que transformam a vida de outras mulheres em um verdadeiro inferno. E aí a gente chega particularmente na Serena, a esposa do Fred, e eu odeio a Serena.
Eu entendo toda a questão que a gente tem que ter sororidade, mas não dá pra ter sororidade com uma pessoa feita a Serena. Eu entendo, a realidade dela é difícil, mas ela é a personificação do horror que são as esposas. Elas são capazes de muita maldade com as outras mulheres, sabe? Eu entendo que todas elas são manipuladas de todos os lados, mas assim, eu acho impossível gostar dessas mulheres. Eu odeio essas mulheres. Só que, obviamente, eu odeio os homens que instauraram esse tipo de sociedade mais ainda. E eu odeio também quando a June se sente culpada. Ela, nesse episódio, tá culpada pelo que aconteceu com as outras aias. Ela se sente culpada pela realidade daquele homem e daquela família que a ajudou. Mas ela só fez defender o que ela acreditava, ela só fez tentar lutar pela própria vida, então ela não deveria ficar culpada. E aí é engraçado como nesse episódio a gente percebe que usam a culpa contra a gente. E isso é muito comum dentro da sociedade que a gente vive, não é só uma coisa que a gente vê no seriado, sabe? Ensinam as mulheres a serem culpadas, a se sentirem culpadas. A culpa é uma coisa muito presente dentro da realidade feminina. Ensinam a gente a se sentir culpada por tudo. A gente é culpada pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, pelas nossas ações. Tudo é motivo para uma mulher se sentir culpada. E aí as pessoas usam essa culpa em seu favor, sabe? E a gente vê muito isso, né, em The Handmaid's Tale. Sobre os flashbacks, né, sobre o passado que a gente vê nesse episódio. É interessante que um episódio que fala muito sobre culpa, né, e sobre a sensação de ser culpada e a manipulação através da culpa, a gente conhece finalmente a ex-esposa do Luke. E ela faz exatamente isso. Ela faz a June se sentir culpada e ela tenta manipular a June. E ela é a personificação de uma mulher traída, ok, mas ela é a personificação de uma mulher que culpa uma outra mulher pelas ações de um homem. O que é muito comum, a gente vê isso o tempo todo. A gente sempre conhece alguém que passou por uma situação parecida. O homem é casado, ele se envolve com outra mulher e a esposa traída vai tirar satisfações com a mulher. Não é o ideal, eu não estou dizendo que as mulheres devem ir atrás de homens casados, não coloquem palavras na minha boca. Mas ele era o casado. Quem tem que dar satisfações à esposa é ele. A culpa não é da June, é dele. Sem contar que nessa história toda eles se apaixonaram, né? A June e o Luke se apaixonaram e tal, todo mundo sabe disso. Mas é curioso, né? Que sempre é a mulher. Ela é considerada uma destruidora de lares, ela é considerada uma pessoa terrível. Mas na realidade, sabe, a culpa é da mulher? Era ela que tinha um compromisso com aquele homem? Não era ele que tinha feito votos e que deveria honrar esses votos? E aí, voltando ao presente, a June volta, né, pra casa dos Waterford. E eu tive muita raiva, muita tristeza de ver a June pedindo perdão. E a partir daí, as reações do Nick me representam completamente, sabe? Eu fiquei revoltada, eu fiquei sem... que raiva! A minha reação foi de muita raiva, porque é muito revoltante ver uma pessoa que não fez nada tendo que pedir perdão, sabe? É um absurdo. E a partir daí é só ladeira abaixo. O final foi horrível, me deu um nó na garganta, me deixou mal por mais de 1, 2, 3 dias. Quem me segue no Twitter viu minha reação depois de ver o episódio, eu fiquei muito mal, entendeu? Deu um nó na garganta ver a June realmente se tornar a Offred, aquilo que eu falei no início do vídeo. Esse episódio fala demais sobre identidade. E nesse episódio, me choca, mas a June perdeu a própria identidade, deixou de ser June e se tornou Offred. Muito me dói, muito me dói. Eu acho que nenhuma série me deixou sentindo tanta repugnância, sabe, pela sociedade, pelos horrores que as mulheres têm que passar. Nenhuma série me fez parar tanto pra pensar nos absurdos que a gente vive todos os dias. Como a gente acha normal algumas situações que na verdade não são normais. E como a gente tem que parar e tomar consciência, sabe, de que tá tudo errado e que a gente
é parte operante da sociedade que a gente tem que fazer alguma coisa. E depois que a gente toma consciência, a gente tem que tentar fazer com que outras pessoas, ao máximo, tomem consciência também. E se você viu esse episódio, se ele te deixou tão mal quanto me deixou, se você percebeu como a série quis falar sobre identidade nesse episódio, na segunda temporada toda, mas nesse episódio de maneira mais enfática, comenta aí embaixo, vamos trocar figurinha. Não esquece de me seguir no Twitter e no Instagram, os links vão estar aqui embaixo, tá? E tchau!